Bom, gostaria de falar deste livro bem interessante que eu estou, na verdade, até estudando ele. Tem livros que nós lemos, obviamente com a intenção de internalizar e assimilarmos o tanto quanto possível, mas tem alguns que é necessário estudar, né? Que esse aqui vai aparecer invertido aí, mas eu vou ler, que é O Poder da Retórica. Interessantíssimo esse livro de Clement Viktorovich. Bom, um pouquinho sobre ele. É doutor em ciência política, leciona retórica e negociação no Instituto de Estudos Políticos de Paris há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, pedagogo apaixonado, Então ele é um profissional da área de retórica, de comunicação, dá aulas sobre isso. Eu quero falar um pouquinho sobre este livro, lendo algumas partes aqui para você, e eu recomendo que você o adquira, porque eu sempre tenho a seguinte filosofia na minha vida e trago ela há muito tempo. Sempre, nunca acredite, nunca tenha um autoconvencimento de que você domina determinada área por acreditar ter habilidades sobre ela. Sempre teremos e temos de aprender algo novo daquilo que acreditamos que já temos domínio. Olha só, tem uma frase de Dostoiévski que é assim, que eu acho bem interessante, cito elas inclusive nas palestras que eu dou. Não existe nada tão antigo que não se possa, que não se pode ou não se possa aprender algo novo sobre ele. Ou seja, não há nada neste mundo, por mais que você tenha, digamos assim, estudado, esgotado, que você não possa aprender algo de novo sobre aquele determinado assunto, sabe? Aquele conhecimento. Então, se você se considera uma pessoa com uma excelente oratória, retórica, eloquência, comunicação, dicção, e você acredita que não precisa mais aprender nada sobre isso, você está completamente enganado. Lendo este livro aqui, sem dúvida alguma, muita coisa eu aprendi que eu não sabia e estou procurando aplicar na minha vida. Porque a minha área envolve a escrita e a comunicação. Como escritor eu escrevo, óbvio, e como profissional do marketing, que lido com pessoas, constantemente eu uso a voz, a comunicação como uma das ferramentas principais. Então, por que não sempre procurar aperfeiçoá-la? Então, olha, eu quero começar aqui. Recomendo fortemente que você adquira esse livro e leia e se aperfeiçoe, porque eu acredito que a comunicabilidade é uma das ferramentas que mais diferenciam um profissional do outro. Você ter a habilidade de se expressar, de transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva. Então ele diz aqui, ó, deixa eu tentar aqui ler, porque eu fiz, olha só que coisa interessante, que até muitos intuitivamente sabem. Mas o interessante de livros, de estudos, que procuram sistematizar determinado conhecimento, é que você passa a ter um discernimento mais aprofundado. Olha só, a diferença de retórica e eloquência. A retórica é a arte de convencer. Então, constantemente estamos nos utilizando da retórica em vários momentos da nossa vida. Até para falar com um filho, um esposo, marido, no dia a dia, com os familiares. Que a retórica é a capacidade, é a persuasão, é a tentativa de um convencimento. Na área de vendas, na área de marketing, isso nos deparamos constantemente. Então a retórica é presença constante em tudo que fazemos.
porque sempre estamos tentando convencer alguém sobre um determinado ponto de vista, tentando fazer algumas pessoas aceitarem os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo. E a eloquência, não confunda retórica com eloquência, interessante, que é a arte do falar bem, a arte de se expressar. A eloquência é aquela, digamos assim, parte mais dramática, pode-se dizer assim, dramática não é a palavra não, me fugiu aqui, teatral, pode-se dizer assim, aquela pessoa palestrante que com estas habilidades tem uma oratória persuasiva, que tem uma grande capacidade de fazer analogias e de despertar a atenção, quase que hipnotizar a plateia de uma forma tal que todos fiquem concentrados naquilo que ele quer transmitir. E a habilidade responsável por isso é a eloquência. Os gregos, os grandes pensadores, principalmente na época de Roma, na época da Grécia em Atenas, ali na Ágora, a polis, tem a polis, o local onde muitos se reuniam, na Ágora, onde os sofistas eram os profissionais da fala, da argumentação. Sem dúvida foram grandes eloquentes, como por exemplo Protágoras, e onde há o perigo aí, né? Que a eloquência não significa necessariamente que se está transmitindo um determinado conhecimento verdadeiro, quando na verdade você pode estar sendo manipulado porque você se deixa seduzir pelo canto da sereia, né? Porque quem tem uma grande eloquência é capaz de nos iludir, porque nos agradamos com aquela capacidade, com aquela oratória, né? Então a eloquência é a arte do falar bem e a retórica do convencimento. Então veja os dois muito bem trabalhados. Olha só, se você desenvolver de uma forma consolidada a sua retórica aliada com a eloquência, nossa, aí, né? Como ele diz aqui, a eloquência é a arte de seduzir o público, de bajular os ouvidos com um vocabulário singular, frases buriladas, uma pronúncia inspirada. É a arte de se exprimir com estilo, graça e virtuosidade. Olha que interessante que ele fala. Ou seja, a eloquência capta aquela atenção, que é o principal objetivo da eloquência, é captar a atenção do interlocutor, da plateia. Esta é a principal função dessa ferramenta, a eloquência. Então, eloquência e retórica não resumem uma outra. Olha que interessante. Então ele explica agora aí, você tem que ler o livro, né? Aí ele fala o mito da linguagem corporal ser 93% da comunicação. Aquele mito de que o ser humano se comunica mais de 90% da comunicação humana é corporal. Então tenta convencer numa negociação de venda um investidor através da linguagem corporal para você ver se ele vai comprar a tua ideia. Tenta numa mesa de negócios convencer investidores com linguagem corporal para você ver se consegue. Então isso é uma falácia. Eu acredito que é dentro de outro contexto. Ele até explica aqui. Então, vamos ver aqui mais para frente. Olha só como é interessante, né? Então, eu espero que você esteja interessado e leia o livro, né? Eu estou estudando na verdade. Não estou apenas lendo, fiz várias marcações. Aí ele fala da retórica de Aristóteles e realmente, como eu disse, os gregos eram exímios oradores com uma eloquência extraordinária. Já falei sobre os sofistas,
Protágoras, Górgias, Platão escrevia muito sobre isso e criticava, né? Porque eles utilizavam esta habilidade para enganar. Muitos pagavam para estes sofistas para que eles pudessem vender determinadas ideias, né? Nada semelhante ao que vemos hoje com os políticos, né? Nada mais são do que usam-se da eloquência no palanque aí para poder iludir aí os eleitores. Então Aristóteles tem um livro, a Retórica, que eu recomendo que você lê também, eu li um tempo atrás. Então ele fala, na Retórica, ele detalha, né, todo o processo. Arthur Schopenhauer também tem um livro chamado A Arte de Convencer Sem Ter Razão, tá? Muito interessante também. Então, assim, livros sobre retórica eu procurei sempre ler na minha vida por conta do meu trabalho de comunicação, na área de marketing, de treinamento de equipe, de palestras. Então, quanto mais informações, aquilo que eu disse, nunca se acomode acreditando que você domina completamente uma determinada área só pelo fato de você desempenhá-la bem. Não faça isso, não tenha esta falácia de pensamento, de convicção na sua mente. Aí você vai atrofiar, você vai parar no tempo, estar afadado ao não desenvolvimento. A vida é assim, é um fluxo, nós temos que nos desenvolver, estudar, enfim, isto que eu tenho em minha mente constantemente. Por isso a leitura, aquele jargão que eu sempre falo, até deixei de falar um pouquinho nos vídeos, mas a leitura, os livros, é o maior poder de transformação de mentalidade. É imbatível, não há palestras e cursos e treinamentos que substitua a uma leitura dedicada com intenção de aprendizado utilizando o livro, por meio da leitura. Não há. A leitura é transformadora de mente, de visão de mundo, de emoção, de, sabe, de consciência. A leitura. Eu desconheço quaisquer pessoas, qualquer pessoa que mudou de vida completamente porque assistiu uma palestra de um fulaninho famoso, sai motivado, empolgado, cheio de alarido. Aí não, é fogo de palha, é efêmero, fugaz, que é permanente e tem uma força transformadora, é a leitura. Não é à toa que o próprio Deus escolheu a palavra escrita, que conhecemos hoje, a Bíblia, como a ferramenta principal do Evangelho. Eu sei que é um exemplo clichê, mas vou falar. Deixa a palavra de Deus, a Bíblia, num presídio. Muitos citam esse exemplo e de fato é. Para vários presidiários. E deixa a Bíblia ali. Volte daqui 1 ano, 2 anos, se você não vai encontrar pessoas que foram transformadas pela palavra de Deus através da leitura. É isto. É a ferramenta de maior poder de transformação de mentalidade. É imbatível. Então, muitos, eu quero pagar, eu quero fazer um curso de retórica. Eu vejo vários anúncios na internet, R$1.000, R$2.000, pagar 10 de 300, 10 de 200. Este livro aqui é R$70. E eu acredito piamente que estes cursos não oferecem 20% do que está neste livro aqui. Muitos gastam milhões não, né? Milhares de reais em cursos e mais outros cursos. Nada contra, já falei. Como complemento, não como fundamento. Muda essa chave mental. Priorize a aquisição de conhecimento por meio de leituras. Leituras que eu falo? Livros. Estude livros. Leia livros.
e os cursos e as explicações são complementos. Então, para finalizar, eu quero finalizar com um texto aqui interessante. Olha só o que ele falou, que eu anotei também. Poxa vida, tanta coisa que eu anotei, que eu marquei nesse livro aqui, que esse livro é espetacular, né? Espetacular. Então eu anotei aqui uma frase. Vamos ver aqui. Vou ler aqui umas coisas aqui. Antes de começar a argumentar, vamos primeiramente deixar nossos interlocutores falarem. Isso é óbvio, né? Você tem que deixar a pessoa. Isso é um requisito até. Nós construímos retrato retórico dos nossos interlocutores. A escolha dos nossos argumentos. No primeiro momento, quanto menos falamos, tanto mais temos chance de conquistar sua convicção. Olha só, a imagética. Criamos uma imagem, porque enquanto a pessoa está falando, você vai construindo um perfil daquele interlocutor. E a sua mente já vai raciocinando estrategicamente para produzir um argumento convincente. Porque você vai criando o perfil da pessoa enquanto aquela pessoa está se expressando. Então, veja, o que é importante aqui? Você permitir o interlocutor falar, que é a oportunidade que você tem de analisar, de criar um mapa da pessoa, um mapa mental, onde você vai tentar conhecer naquele momento, porque muitas vezes ela está oferecendo informações valiosíssimas sobre o perfil, sua personalidade, suas intenções, objetivos, frustrações, certas decepções, o que ela procura. Então você vai montando isso, esse quebra-cabeça que vai auxiliar no teu argumento, e a possibilidade de convencimento será maior. Então não se precipite, não é apenas falar bem, se expressar bem, mas é ter uma análise estratégica em relação ao interlocutor para você montar a sua estratégia de convencimento. Então você tem que permitir que a pessoa fale, se expresse. Isso não acontece muito, porque a pessoa acredita que já tem tantas ferramentas argumentativas que vai despejando, vai jogando na pessoa, no interlocutor, acreditando que aquelas informações, por meio da sua linda capacidade de persuasão, vai convencer, mas na verdade você está entupindo a pessoa até de muita informação e a pessoa pode ficar inibida, a pessoa pode ficar até admirada com as suas habilidades de retórica e eloquência, mas não se convenceu em nada. Porque a verdadeira funcionalidade, vamos ser realistas, de uma retórica, a verdadeira intenção, o objetivo principal de uma retórica é o convencimento, que não adianta nada. Uma bela apresentação sem o convencimento, sem você fazer com que aquele interlocutor acredite naquilo que você está apresentando, entende? Então o que ele quis dizer isso foi exatamente isso aqui, né? Então, ele fala, os argumentos mais bem construídos nem sempre serão os que mais convencerão. Ainda tem essa ainda. Então é necessário todo um estudo, né? Aí ele fala aqui do paradoxo do orador cego. Olha que interessante. Ele fala que o princípio-chave da retórica, parecer convencido para ser convincente. Outra obviedade que muitas vezes muita gente não observa. Você precisa se convencer. O teu argumento, a sua retórica tem que genuinamente convencer você para que ela possa convencer o outro.
Aí onde eu falo que é onde entra a linguagem corporal, não apenas a verbal. Que se você realmente acredita e é convencido daquele seu argumento, as suas emoções, a sua expressão, o seu olhar, as suas gesticulações vão corroborar e elas irão contribuir para um convencimento neste processo todo. E é isso, fica esse livro aqui, gente, já são 20 minutos, eu recomendo. Com 20 minutinhos aqui, eu não falei quase nada do livro, apenas li 2 ou 3 páginas, então você imagina o livro inteiro. E por isso que eu falo, a leitura ela é transformadora. Até mais.